né? Que ele é um personagem também. Só uma coisa. É com o Guildenstern, tá? Que ele está conversando. Porque os atores, é quando os atores entram tocando flauta, né? E aí tem a indicação, entram os atores com flautas doces, né? E aí o Hamlet diz, as flautas, deixe-me ver uma. Para terminar, por que ficais tentando girar-me contra o vento, como se quisesses levar-me para a armadilha? Porque o Guildenstern estava tentando, né, colher do Hamlet, né, o que seria o motivo da sua loucura, né, achando que ele, não o Guildenstern, o Rosencrantz, até então, achando que, né, tentando, como amigo, né, tentar saber por que ele estava meio dissimulado, né, e o Hamlet percebeu, né, ouviu os atores tocando flauta, e depois disse, por que você está tentando girar-me contra o vento, né? Como se quisesses me levar para uma armadilha, né? E aí o Guildenstern diz, Senhor, se o meu dever é por demais ousado, minha amizade torna doloroso, né? Então, também é sofrido para mim. Aí o Hamlet diz, isso eu não compreendo. Quereis tocar essa flauta? E o Guildenstern, Senhor, eu não sei. Aí o Hamlet, eu vos peço. Aí o Guildenstern, acreditai-me, não sei. Aí o Hamlet, eu vos suplico. Aí o Guildenstern, eu não sei como se toca, meu senhor. Aí o Hamlet, é tão fácil quanto mentir, né? Porque o Guildenstern estava mentindo para ele, o Rosencrantz também, né? É tão fácil quanto mentir. Controlai esses orifícios com os dedos e o polegar. Dai-lhe fôlego com a boca. E ela falará com música muito eloquente. Vede, é aqui que se dedilha. Aí o Guildenstern, não sei fazê-los provocar qualquer sonoridade harmônica. Falta-me a habilidade. Aí o Hamlet diz, pois vede então que coisa sem importância fazeis de mim. A mim quereis tocar meus controles, parece que conheceis. Quereis arrancar o âmago do meu segredo. Fazer-me soar da minha nota mais baixa até o alto da minha escala. E há muita música, voz excelente nesse pequeno órgão, e no entanto não podeis fazê-lo falar. Por Deus, pensais acaso que sou mais fácil de tocar do que uma flauta? Chamai-me do instrumento que vos aprouver, mesmo podendo dedilhar-me. Não me podeis tocar. Aí, e diz, Deus abençoe, Senhor. Né? E aí termina a cena. Ou seja, né, você pode me dedilhar, mas você não vai me tocar. Você acha que vai extrair alguma sonoridade. Se você não consegue tocar uma flauta, você acha que vai conseguir tocar, né, extrair algo de mim? Né? Então, essa passagem, ela eu considero uma das mais interessantes, né, dentro de toda a peça. Tá? Porque é isso, é essa consciência, né, teatral, cênica do personagem, né, que está implícita aqui. Ao mesmo tempo, a sua loucura dissimulada, né, o quanto essa loucura é fingida de fato, né, por que ela é fingida, né, a sua astúcia que reverbera nesse personagem que é composto predominantemente de falas e de pensamentos e que age muito pouco, né? É por isso que, né, o Hamlet, ele é um personagem que pensa, tá? E aí eu aproveito para tocar na outra questão que o Frey aponta, que é justamente a loucura, né? Justamente mostrando pra gente, ele levanta, né, essa questão da loucura como sendo um dos possíveis problemas menores do Hamlet, né? Mas não a loucura em si, né? Mas sim
o fato de entender até que ponto Hamlet era louco ou não, né? Isso que a gente está se questionando, né? E ele diz, bom, isso foi o que um professor certa vez me perguntou, né, no curso, pensando os problemas menores do Hamlet, né? E um dos problemas menores que a gente vai ver e está vendo, né, que não é tão menor assim, é justamente até que ponto vai a loucura desse personagem, né? E aí a gente pode perceber, né, que essa loucura ela vai até o ponto que é pertinente para ele, né? Porque de alguma forma, vejam, a gente observem, né, que o Fry, ele de algum modo, ele meio que isenta o Cláudio, né? Isso é uma coisa que eu não particularmente não gosto muito, porque como, né, eu acho o Cláudio um personagem, né, usurpador, nas palavras do Fry, eu consequentemente não acho justo, né, ele isentar o Cláudio de muitas, né, de suas intenções, né. Então, mas apesar dessa isenção, né, e eu chamo a atenção isso que eu chamo de isenção, né, do Cláudio, diz respeito ao fato de que ele teria casado, que ele era um rei de todos os pesares. Ele não era um tirano, né? Ele era um rei querido, né? Ele era um rei que o povo respeitava, e ele era um marido gentil, doce, né? Que tratava bem a Gertrudes, e que isso teria sido um dos motivos pelos quais, pelo qual, né, ela teria casado com ele, né, simplesmente por como se o Hamlet a classifica como fraca, né, dizendo, lembram, né, fragilidade, teu nome é mulher, né, porque cedeu as investidas do tio de uma hora para outra, né, ao mesmo tempo o Fry lembra, bom, não é porque ela simplesmente cedeu, mas é porque os motivos que fizeram ela casar com o Cláudio são os mesmos que levaram ela a casar com o Hamlet pai, né? Sua gentileza, seu cavalheirismo, né? Ele tratava ela bem. Você não pode dizer que ele era um carrasco com ela, né? Claro, isso é verdade, né? Mas nesse sentido, o Fry, aí que eu acho que ele força um pouco, né? Porque ele diz que o Cláudio respeitou muito o Hamlet, né? Eu não consigo enxergar esse respeito muito, né? Ele diz, ele esperou o Hamlet, ele teve paciência com o luto do Hamlet, né? E até o momento dele perder a paciência, claro. Ele diz também que o Cláudio parece que realmente gosta da Gertrude. Exato, exatamente. Não dá pra saber se é só... Se ele realmente gosta. Exato, não dá, exatamente, né? E eu acho que esse dado aí é uma leitura já, né, a leitura dele, né, em relação ao Cláudio, né? Porque também acho que não dá pra gente tecer esse julgamento, né? O quanto ele gostava, como era esse amor por ela, né? Respeito, sim, é uma coisa, consideração, com certeza, né? Porque ele não trata mal ela, sabemos que não, né? Agora, o quanto isso tudo não é simplesmente uma contingência daquele cenário e daquela conjuntura política, e o próprio Fry toca nisso, né? Ele diz, bom, existia uma conjuntura que vazia, não tinha um sucessor para o trono, para o rei, né? Um sucessor direto. Já deixa você perguntar. Então, era uma consequência também que o tio assumisse o reinado e o Hamlet ficasse em segundo plano, até por ser muito jovem ainda, né? E, consequentemente, leva a mulher junto, né? Então, diga... Não, eu entendi que ele considerava o Hamlet por causa que... Porque ele era bem quisto pelo povo, mais ou menos assim, pra não criar um... É isso que eu entendi mesmo, né? O Fry, sim, o ponto de vista dele é mais ou menos por aí, né? Do rei que não quer desagradar o povo, né? Então, para não desagradar o povo, como ele está com a esposa do antigo rei, como é que ele vai tratar mal o filho da esposa, né? E o filho do antigo rei, que seria o sucessor direto, poderia ser o sucessor direto, né? Então, sim, a leitura dele é essa.
Mas então, né, eu tô recuperando isso com vocês porque, apesar de tudo, lembrem, né, que na última aula a gente comentou acerca do quanto essa loucura do Hamlet é, de algum modo, alimentada pelo próprio Cláudio. Isso também o Freud vai mostrar, né, porque desde o momento em que ele... Laerte e o Polônio proíbem a Ofélia, né, de ter qualquer relação com o Hamlet, né, e desde o momento em que ele fica sabendo dessa possível relação entre eles, né, ele começa a desconfiar, né, do estado mental desse personagem, né, do Hamlet, né, do seu enteado, certo? E ao desconfiar, a gente percebe perfeitamente que existe um certo ardil, né, um jogo ardiloso por parte dele, por um lado, para tentar provar a loucura do personagem. Mas às vezes você quer provar algo que apenas você acredita, né, e que só você enxerga, e que você acaba, se você tem um poder de persuasão grande, né, ou se você é ardiloso e hábil o suficiente, você consegue provar isso para os outros, né? Então, isso também fica, né, ali porque como o Freud diz, o Hamlet é espionado pelo Cláudio, pelo Polônio, né, pelo próprio Laertes, todo mundo, e até mesmo pela Ofélia, né, todo mundo espiona o Hamlet, né, porque todo mundo quer, pelo Rosencrantz e pelo Guildenstern, né, que todo mundo quer saber se ele está louco e por que ele está louco de fato. Tem uma hora que ele fala que são as perguntas sem resposta, né? E isso que dá a atenção da peça. Por exemplo, eu quando leio, eu não gosto do Cláudio. Para mim, parece que é uma estratégia dele. É bom para ele que o Hamlet seja louco. O Hamlet pode ser o ponto de separação dele com o povo, com a mulher. Exatamente. Né? O ponto fraco dele é o Hamlet. Exato. Na hora que ele percebe que será que ele está louco? Parece que ele adora a ideia, né? Exatamente. Mas também não é uma coisa que você pode afirmar. Não, porque, né, isso que é interessante, aí vem atravessa essa leitura minha, sua, tá? Tem estratégia. Sim. Exatamente. Tá, isso aí, tá, mas essas piadas, porque o outro não entende, isso aí tem a ver com os jogos artifícios de linguagem que estão na peça o tempo inteiro, né? De mostrar esse jogo retórico mesmo, de mostrar como se fala, né? Como se mente, como se persuade alguém. Aparentar uma coisa, sabe? Exatamente. Né? Isso tem a ver com a retórica, né? Como persuadir, como mentir, como fazer um discurso, né? Tá? Isso aí tá o tempo inteiro. Sobre essas ferramentas. Ele fala que os críticos freudianos logo perceberam que Hamlet está numa clássica situação edípica. Me explica um pouquinho mais, por favor. O que é essa situação edípica, né? Porque porque o Freud é um, né, dos que vão classicamente, vocês devem saber, explorar, né, o mito de Édipo para entender, né, na psicanálise. Esse é um grande mote, né, de certa vertente da psicanálise do Freud, tá? E o que acontece, né? Uma das leituras que o Freud mostra que não se sustenta muito, ele está simplesmente fazendo o papel dele de crítico, que é... Ele fala de outros também. Exato, que é apontar isso, tá? Mas é que eu pensei para outros, entendeu? Para entender um pouco mais, para ver isso em outros. Tá, mas então, o que é o famoso complexo de Édipo, então? Né? É esse desejo de amor que tem o complexo de Édipo por um lado, e que a psicanálise vai então explorar, e por outro o complexo de Electra. Né? O de Édipo é justamente esse excesso de amor entre o filho e a mãe, entre o filho e a mãe, né? Que acaba culminando num ódio, né? Ou em um desejo de morte ao pai. Claro que essa morte, que é isso que o Freud vai percorrer, ela é simbólica muitas vezes, né?
E o de Electra é exatamente o oposto, né? É o apego ao pai, né? E esse desejo de quase de matricídio, né? De morte da mãe, tá? E o que o Fry está mostrando é que, na verdade, o Fortinbras teria, aliás, o Fortinbras não, o próprio Cláudio teria feito um favor para ele. Foi a realização, né, do desejo do exatamente, né, de matar o pai, né, de matar o pai para que ele... Por que o Fry está recuperando isso? Porque ele está encontrando no Hamlet, como fruto da melancolia do Hamlet, o fato da rainha ter casado com o Cláudio. Né? Isso que ele sempre... não é nem tanto pela morte, né, do pai. Não tanto pela morte do pai. Isso o Fry ele é bem enfático. Né? A melancolia do Hamlet, né, que seria uma das causas disso que ele chama de claustrofobia dentro da peça, porque é isso que segura o Hamlet o tempo inteiro, né? É isso que faz com que ele interrompa os seus hábitos de vida, os estudos, né? Tudo que ele fazia, de repente a vida dele para em função de tentar descobrir quem é que matou o pai e em função desse luto, né? Dessa melancolia, dessa morbidez. E aí o Fry pergunta, qual seria a causa, onde estaria, né, a origem dessa melancolia e dessa morbidez? Não na morte do pai, mas sim a raiva dele, a tristeza dele é pela mãe ter casado com o tio tão rapidamente. Pressa infame. Pressa infame. Então, de certa maneira ele ocupa o lugar do pai. Exatamente. Exatamente. Tá? E aí por isso que ele recupera essa visão essa leitura do Édipo com Freud, tá? Porque daí o Cláudio teria essa função de, né, realizar o desejo dele de matar o pai, tá? Que é uma consequência, na verdade, do amor pela mãe. Só que não pode matar o pai por outro lugar, né? Aí também não vale, por último lugar. É um ético. Exatamente. É tipo duplo. Exatamente. Né? Então tem que matar o pai para que ele possa, tá? Ou o pai morre antes. Também. Mas, bom, e eu queria chamar a atenção de vocês, né? Eu falei sobre isso, sobre essa sensação de claustrofobia que o Fry levanta, né? De claustrofobia justamente porque é isso que segura o personagem em diversos momentos, né? Por um lado, se a gente tem a religião, aí você vai como assim a religião, né? Essa cena que ele recupera, que eu acho ótima também na peça, quando o Cláudio está assistindo a peça e ele se identifica com aquilo que está sendo representado, o que ele faz? Ele sai correndo, vai lá se ajoelhar e rezar, né? E o Hamlet vê aquilo e ele não quer matar o Cláudio, e você tem um grande monólogo do Cláudio rezando e fazendo mil conjecturas, né? E o Hamlet não mata o Cláudio por quê? Se ele matar o Cláudio enquanto ele está rezando, ele vai para o céu. E ele não quer que o Cláudio vá para o céu. O Cláudio tem que ir para o purgatório. Mesmo que o purgatório seja esse lugar que o fantasma diz para ele que é um lugar estranho, né? Porque aquele fantasma grita, aquele fantasma sofre, né? O fantasma, enfim, né? Então, essa consciência religiosa segura o personagem, né? Muitas vezes. Então, isso é uma questão importante também da gente lembrar. E aí, pessoal, ainda em relação ao que o Fry estava apontando aqui, eu queria apontar mais duas questões que são muito importantes, tá? E, bom, uma delas, né, diz respeito ao que o Fry chama de tragédia sobre vingança, tá? Né, ele diz, bom, então, e aí é diferente do que o Bloom pensa, como eu dizia para vocês, né? Para o Bloom essa vingança, ela é meio relativa. Mas vejam, mesmo o Fry defendendo que é uma tragédia sobre vingança, ele mostra que essa vingança, ela é meio que, acontece meio que como uma consequência, ela não é exatamente planejada, né? E ele diz, né, exatamente ali na página
115, né? 115, ele diz assim: em qualquer tragédia de vingança, exigem-se 3 personagens. Uma a ser morta, né? Cláudio, por exemplo, Laertes, né? Mas aqui o Cláudio, que é o foco, né? Uma para matá-la, o Hamlet, né? E um vingador para matar o assassino. Quem é o vingador que mata o assassino? O Laertes, né? Laertes. Se você pensar mais em cima, né? Aí pode ser Fortinbras que mata o Hamlet. É o Fortinbras pai que mata ou não, o Hamlet pai que mata o Fortinbras pai, tá? E aí desencadeia, isso sim. Mas ele faz um ciclo de vinganças se sobrepondo, né? Isso, O exatamente. Freud dá 3 círculos de vingança. É muito legal. Isso. O Polônio com Hamlet e Laertes, daí o Hamlet rei com o Cláudio e o Hamlet filho. Exato. E o pai do Fortinbras com o Hamlet, o pai, o O rei. Hamlet pai. E daí seria com o estado da Dinamarca. Exatamente. Tá? E aí, porque quem acaba ficando o estado da Dinamarca no final? Um Fortinbras filho, né? Sabe que essa análise me veio lembrar aquela análise do Zonde, né, que a gente viu? Sim, exato. Ele trabalha também com a ideia de circularidade. Uma coisa que tá fora também, né, como essa. Isso. Mas é determinante de algum modo nesse ciclo da peça. que achei Só que eu já vou comentar uma questão aí. Fala. Achei legal que ele aponta, que eu tenho essa sensação quando eu li também, é que sempre que tem uma vingança, a coisa também tem uma catarse. Uma vingança, alguém fez algo muito mal e alguém vai vingar e assim, existe um valor de correção moral ali. E o legal do Hamlet é que são tantas vinganças e tantas dramas que você volta para aquele negócio de algo de boa do menino da Dinamarca. Exato. Então é legal porque uma tragédia parece sem solução. E você não tem um grande ápice ali. Não, e você termina tenso igual desde o começo. Então, era isso que eu ia comentar. Não, é porque a gente costuma analisar esse ápice, né? Buscar esse ápice dramaturgicamente. Existem os efeitos somáticos que levam a isso. E pelo que a gente estudou, parece que esse ápice não está no início, o que não é comum. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque você tem um grande final. Todo mundo morre. Exato. Não há redenção, não há salvação. Não tem redenção, exatamente. Ninguém se salva, só o Horácio. Né? Mas o Horácio se salva e com quem é que fica o reino? Com o Fortinbras. E o Fortinbras ainda faz um comentário. Teria sido, né, se Hamlet tivesse governado, teria... Que foi, Rafael? Sim, o único que sobreviveu. Exato. Né? Mas ainda queria morrer. O Hamlet que diz pra ele, não. Né? História. Né? E o Fortinbras, bom, e o Hamlet teria sido um grande rei. Então, todo mundo morre. Né? Mas isso é feito desse ápice inicial. Que ápice inicial? O que você chama de ápice inicial? O assassinato do Hamlet. Sim. Mas não é um ápice, né? Na verdade, é um acontecimento que desencadeia tudo. Toda a tragédia. Tá? Mas não é um ápice. Mas é isso mesmo, porque existe a linha que se faz, né? Sim. Até chegar à catarse. Tá, aí agora é isso que eu queria comentar. Qual é a grande questão aqui que o Frei, então, vai apontar em relação a essa tragédia? Diz que não tem. Não há catarse, né? Em primeiro lugar. Não tem. Né? Não tem, porque não tem essa tensão aumentando infinitamente e de repente se dissolvendo. Né? Não. As mortes no final, a questão da guerra é a dissolução dessa. Tá, mas as mortes no final, elas não são redenção para ninguém. Elas não purgam, não purificam ninguém. Elas não servem de purificação para nenhum daqueles personagens. Ou serve, né? Talvez a Como? morte seja a purificação dessas personagens. Não. Na ideia de catarse, a partir do Aristóteles, não. Porque essa purificação só é possível se o personagem continuar a sua vida. Né? Aí a gente vai entrar numa outra questão. Né? Na peça, eles morreram.
certo? E na medida em que eles morreram, na peça, eles não existem mais. Ele matou Polônio também. Ele matou Polônio também, tá? E aí tem uma outra questão em relação à tragédia, né? Na tragédia, lembrem-se, o reconhecimento de uma verdade provoca uma ação do personagem. Aqui você não tem isso. O Hamlet, ele fica sabendo da morte que o Cláudio possivelmente matou seu pai, mas ele não tem certeza disso. E ele fica tentando descobrir se isso é verdade. Aí ele encontra a estratégia da descobre que isso é verdade, e o que ele faz depois que ele descobre que é verdade? Ele quer matar o Cláudio, mas ele não mata, né? Ele tenta, ele monta uma possibilidade, mas ele não mata. O que acontece? Ao contrário, o Cláudio é mais ardiloso que ele, manda ele embora com o Rosencrantz e com o Guildenstern, né? Vamos tirar o Hamlet de cena, tá? Ou seja, essa verdade que é descoberta ali, ela não provoca uma ação do personagem. Tampouco, né? Ele é fruto, o desfecho trágico do personagem é fruto das suas próprias falhas, né? Porque o Hamlet não morre por uma falha que ele cometeu. Que falha o Hamlet cometeu? Qual foi o grande erro do Hamlet? Ele não tem um grande erro, né? Ele morre, o desfecho trágico dele se dá por outros motivos, né? Então, nesse sentido, quando o Fry está analisando esses ciclos de vingança aqui dentro do Hamlet, né, a gente percebe claramente como se tratam de ações que são diluídas dentro da peça, né? Você não tem essas ações encadeadas como na tragédia clássica. Ideia de melancolia, né? Exatamente. A melancolia que define seu caráter, né? Mas ele fala que é a consciência que bloqueia essa ação, né? A consciência do Hamlet, né? No caso. Vai falar isso. Que bloqueia que ação? As ações, no caso. Sim. A consciência, mas a melancolia, né? Que é isso que ele chama de efeito de sensação de claustrofobia, tá? Que acaba limitando o personagem. O que a pessoa vai falar dos onde? Era isso, que é diferente nesse sentido, né? O Zonde está pensando uma circularidade dentro da tragédia clássica, tá? Da tragédia grega, né? O Fry aqui, ele está pensando a tragédia moderna do Shakespeare, que não guarda uma relação direta com a tragédia, guarda uma relação com a tragédia clássica, mas é uma relação muito mais de desconexão, né? De distanciamento, tá? É ação quantitativa, né? As ações qualitativas levam ao efeito de catarse. As quantitativas estão ali só para deixar... Pode ser. Se você quer pensar assim, pode pensar em termos de quantidade e de... Pode, tá? Por quê? Porque isso aí interfere diretamente nessa questão da necessidade. Lembram, né? Que a necessidade é um dos elementos fundamentais na constituição da tragédia grega. Ou seja, você tem amarrado somente os acontecimentos que são necessários para que aquele fim se cumpra. Você não tem isso no Hamlet. Acabei de falar para vocês da passagem do Laertes, que vai para a França, e depois o Cláudio, o Polônio manda o criado, etc. Isso é uma digressão, né? A própria saída do Hamlet de cena é outro tipo de artifício que desnecessário ali. Se a gente pensar na morte da Ofélia, né, e toda a configuração daquela cena super importante também, tá? Então, a própria loucura do personagem também acaba colaborando para isso, tá? Parece que é uma vontade de fazer esse efeito de looping, né? Dessa parada geracionista, passa mal o negócio. Se você puder desenvolver melhor, rapidamente, porque
continua, porque eu quero falar uma coisa importante ainda. Por favor. Eu não entendi, Tem essa parada de geração, né? Que a história está se repetindo ali, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Sim. Continua a mesma coisa, é um bagulho cíclico que... Pelo bagulho. Exatamente, é um bagulho, né? E a professora falou bagulho, pode usar uma palavra. Eu só queria confirmar. Tem uma frase que eu gostei muito dele, que ele fala assim: particularmente na tragédia, percebemos o quanto o homem insiste em criar seus deuses à própria imagem e semelhança. Né? Então, a vingança acaba, por mais atroz que ela for, ela pode ser considerada portadora de um desejo divino. Sim. E daí, essa minha curiosidade essa versão que ele faz no Hamlet, que assim, não existe Deus nem semelhança, ninguém vai para o paraíso, lá vão todos por obrigatório. Ela é a primeira? Como assim a primeira? É a primeira grande tragédia em que não existe um fim, em que o vingador se identifica com o desejo divino, tem essa purificação. Ou sabe que a vingança ela é sórdida, humana, podre, complexa. Eu não vou te dizer se é a primeira grande, mas eu acredito que sim, porque o que acontece? A gente está falando do Renascimento, que é justamente o momento em que você vai ter uma recuperação de todas as questões gregas e clássicas, tá? Antes você não tem isso, na Idade Média, você não, as questões são outras, tá? Então eu acredito que sim, por conta disso, né? Porque nesse momento que você está relendo Homero, relendo Virgílio, lendo Aristóteles, lendo todas as poéticas, Horácio, Longino, etc. Tá? E aí isso faz com que, né, se tenha esse tipo de consciência que reverbere no Shakespeare, por exemplo. Tá? Então, agora você tem que pensar, por exemplo, eu não li essa tragédia espanhola do Thomas Pitt, para saber, né? Embora ela seja coisa de um século antes, tá? Também já está ali nessa guinada renascentista, tá? Alguém levantou a mão para falar alguma coisa? Tá. Bom, o que eu queria só chamar a atenção de vocês, tá? E porque, deixa eu só abrir aqui porque tem a ver com algo que a gente vai discutir nas próximas aulas, é isso que o Frey levanta em relação ao que ele chama de grotesco, né? Essa presença, né, lá pela página 122, mais ou menos, tá? ele vai falar, né, disso, de cenas, né, ele chama de cenas grotescas, tipo de cenas grotescas que Shakespeare insere numa tragédia. Porque essas cenas grotescas, né, isso vai ser importante quando a gente lê o Victor Hugo, tá? Essas cenas grotescas, elas são fundamentais para ser pensadas a partir do Shakespeare, né? A gente vai ver como o Victor Hugo faz isso ao longo da história da literatura e da história da arte, mas a gente precisa ter em mente a importância do Shakespeare, que vai ser importante para ele também, tá? E aí o Hamlet diz que com o Horácio é o único, o Horácio é o único personagem com quem Hamlet pode ser ele mesmo, né? Então, se com o Laertes ele tem uma postura, né? E com o... é só uma mariposa. Se com o Laertes ele tem uma postura, e se com o Laertes e o, agora eu falei, o Rosencrantz... Não seria o Horácio? Não, então, se com o Laertes, com o Rosencrantz, com o Guildenstern, ele tem uma postura de louco, né? De louco, né, de dissimulado, né, vejam, né, esse jogo que ele arma aqui, esse trecho que eu li para vocês com a flauta, da flauta, né, Rosencrantz tentando arrancar dele uma informação e ele com toda a sutileza mostrando que ele percebe que o Rosencrantz estava tentando arrancar dele aquela informação.
e dizendo, eu não vou dizer para você o que você quer ouvir, né? Então, se com eles ele tem essa postura, né, dissimulada, de loucura, com o Horácio, sim. Né? O Horácio é o único personagem com quem ele é plenamente sincero, né? E com quem ele pode agir sendo ele mesmo. Tá? E esse é um dado interessante, né? Porque é o dado que nos mostra, então, que essa loucura é fingida mesmo, né? Então, que essa loucura ela ele só está louco até o ponto em que é de fato pertinente para ele ser visto, né, e ser percebido como louco. Mas será que ele ia conseguir fingir tanto ser louco? Tipo assim, eu tenho um tio esquizofrênico. Quando eu li o Hamlet, é muito louco. Eu não parei. Parece que o Hamlet realmente ele viveu no mundo dele depois da morte do pai, dos acontecimentos, e realmente foi um certo tipo de loucura. Será? Não foi? E tudo isso que eu tô... Acho que não foi um fingimento tão... Porque meu tio é normal, só que ele é louco. Eu consigo fazer uma opinião pessoal minha também, eu concordo a partir da sua opinião pessoal. Liliane, claro que é possível você fazer uma leitura defendendo a loucura do Hamlet, mas você não pode perder de vista que existe a possibilidade dessa loucura ser fingida, tá? Sim. E cuidado com a aproximação com a vida. Ela é possível, mas ela é possível, mas ela precisa ser limitada. Uma coisa é ficção. Por mais que a ficção imite a vida e por mais que a ficção se paute na vida, né, existe um dado ali que é a ficção. E mesmo que seja a sua vida que você transforme num livro, na medida em que ela é livro, ela já não é mais a sua vida, ela é ficção, tá? Se a Liliane do livro que eu escrevi é exatamente a mesma Liliane que foi minha aluna em Teoria 1, ótimo, né? Você sabe disso, seus colegas saberão disso, mas quando eu publicar o livro e ele for um grande sucesso, não importa. A Liliane é outra, se ela existiu ou não, ela é outra, se ela ficou louca de verdade ou não importa. Então, cuidado, pé no freio sempre com essas aproximações, tá? Você pode pensar que a loucura do Hamlet é uma loucura de fato. Pode defender isso, tá? Embora isso vá na contramão de uma grande vertente crítica, né? Por quê? Porque o Hamlet nos dá indícios, é isso que eu quero mostrar para você. Você pode acreditar que ele ficou louco porque a perda de um ente querido é capaz de provocar qualquer reação que a gente não pode imaginar numa pessoa, sim? E ela pode... Mas assim, talvez, quem sabe, ele não tenha se perdido na própria loucura de fingir para chegar a matar outras pessoas, entende? Pode. Esse é um argumento que o Harry Bloom usa. Né? Será, com questionamento, será que ele não afirma? Né? Porque você não tem como afirmar. Isso é importante você ter em vista. Tá? Você pode questionar, mas a gente não tem essa resposta. A gente tem essa resposta que eu acabei de levantar aqui com vocês agora, com o Caio, né? Ele age de um jeito com o Rosencrantz, ele age de outro jeito com o Horácio, né? Ele dá uma informação para o Rosencrantz e ele mostra para o Rosencrantz, né, que ele, veja, essa passagem de novo que eu li da flauta, né? Ele é plenamente consciente do que o Rosencrantz quer dizer. O fato dele ter essa plena consciência de que o Rosencrantz quer extrair uma informação dele, que é o motivo da sua loucura, não quer dizer que ele não seja louco de fato. Isso não quer dizer, mas quer dizer que ele tem uma consciência, tá? Eu posso usar isso para entender que ele não é louco de fato ou para entender que ele é louco de fato. Agora depende de como eu vou sustentar o meu argumento. Agora, o que a gente não pode perder de vista é o argumento, bom, não pode ser o seu tio. O argumento tem que ser a loucura, o argumento tem que ser pautado numa noção acerca da loucura, acerca do que é esquizofrenia, a partir dos sintomas que você identifica nesse personagem. Entendeu? É isso. Porque esse tipo de reação do Hamlet é um tipo de reação que uma pessoa esquizofrênica tem. E é, realmente. Pode ser.
tá? Agora, eu não posso perder de vista o dado que está no texto, tá? É isso que vocês precisam entender. Diga, Mariana. Mariana. Professora, quando eu estava lendo um texto ali do Fry, ele falou, acho que ele questionou mesmo, né? Se realmente era realmente ou não era, ou eu entendi que como? Que o próprio Fry, ele questionou isso, se realmente era louco ou não. Sim, mas aí depois ele defende que não. Ah, tá. Né? O Fry defende que não. O Bloom também defende que não, né? Só que o Bloom defende que a loucura do Hamlet é fruto dessa consciência teatral do personagem, né? Ele diz que isso é pura dissimulação cênica, né? É pura consciência de teatro que o personagem carrega do início ao fim da peça. Isso o Bloom diz. O Fry não, né? Ele vai mostrar justamente quando o argumento do Fry é esse. É o fato de que o Hamlet tem uma atitude com Rosencrantz e tem outra atitude com Horácio, né? Principalmente esse, né? Ele diz na página 111, só um pouquinho, não sei quem que levantou a mão, mas Stefânia também, né? Só um pouquinho. Na página 111, tá, pessoal? Ele diz assim, ó: a pior coisa que Hamlet fez a Laertes foi assassinar Polônio, né? E ele faz isso numa cena em que está jurando a sua mãe com grande veemência que ele não está louco, né? É justamente, aí é aquilo que a Miriane falava, né? Acho que foi a Miriane que falou agora, também não sei. Que incoerência. Ele está dizendo que ele não está louco, né, de súbito, simplesmente porque, né, ele desconfia, tem algo atrás da cortina, ele, né, não sabe nem quem é direito e mata o Polônio, né? Aí o Fry pergunta: e se Hamlet pode fazer de sua loucura uma desculpa para o assassinato? Matou porque estava louco, né? Por que então Ofélia não pode ser absolvida do suicídio pelo mesmo motivo? Né? Se suicidou porque estava louca, tá? Qual é a pergunta, Stefânia? Não, só para comentar aqui, até para esquizofrenia, tem os estágios de lucidez, não é uma coisa assim? Sim. Não, pessoal, aí vocês estão entrando no território, claro, né? Aí é um campo infinito, tá? Que aí é um campo de pesquisa infinito que você pode, tá? Podem ler com psicanálise, podem ler com Freud, né? É isso. O Hamlet é lido com Freud, o Bloom lê com Freud, tá? Eu queria mais esse argumento do Bloom acerca da questão do Hamlet ter essa consciência cênica. Porque ele diz que é um personagem que do início ao fim, né, tá teatralizando, né? Ele tá tanto nas discussões que ele levanta ao longo da peça, né, acerca do fazer, acerca da representação, acerca da imitação, né, acerca do que um ator deve ter, não deve ter, que ele, né? Então, por conta disso, por conta desses jogos de linguagem que ele faz, né, essas analogias. Tá? Mas isso não seria uma consciência da personagem em si, mas uma consciência de Shakespeare usando a personagem como mecanismo para criar isso. Então, o que é? Se o Shakespeare usa o personagem como mecanismo, a consciência de quem? O personagem não é mais o Shakespeare. Shakespeare é o ator, é o autor. Dramaturgo. Criou o Hamlet, pronto. O Hamlet é que é. E tem indício que ele usa isso em outros momentos, em outras Sim. Mas no Hamlet é a mais intensa, tá? É a mais intensa. Então tudo estaria a favor dessa teatralidade, né? Então é como se o próprio personagem e aí